dia a todos, que a graça e a paz do Senhor vos encontre hoje. Hoje eu quero refletir com vocês sobre o tema avançando nos estágios de intimidade com Jesus. Queridos, a vida cristã é caracterizada por transformações, por crescimento em fé, por uma entrega contínua, por rendição progressiva, por um aprofundar de conhecimento que vai nos levando cada vez mais para uma intimidade com Jesus. O primeiro estágio é o estágio da multidão. Nesse estágio, as pessoas estão numa fase investigativa para tomar uma decisão. Na multidão ainda há gente confusa, uns dizendo que ele é bom, outros que ele engana o povo, são, como o próprio Jesus disse, como ovelha que não tem pastor, buscando Jesus com uma motivação utilitarista, ou seja, pelo pão que perece. E nesse estágio, as pessoas ainda estão autocentradas, sobrecarregadas, e com seus próprios problemas, que pouca coisa percebem de Jesus. Elas são aquelas pessoas chamadas de os amigos do Evangelho. São frequentadores ocasionais dos cultos, mas que não se assumiram como discípulo de Jesus. Então, para quem se identifica com esse estágio, o desafio é avançar um pouco mais para o estágio da comunidade. Nesse estágio, Jesus não está sendo acessado por pessoas confusas, investigativas e mal motivadas, não. Mas por seguidores que já o discerniram como Senhor e Salvador de suas vidas, entendendo o propósito da sua morte, da sua ressurreição. Então, nesse estágio, a pessoa já creu em Jesus, já testemunhou a sua fé através do batismo, e já começa a olhar para a comunidade como a sua família, como parte integrante dela. Porém, nesse estágio, a pessoa ainda enxerga a comunidade muito mais como uma instituição da qual ela faz parte, do que como um organismo vivo no qual ela tem uma função. Então, nesse estágio, a pessoa faz parte de um auditório, ela assiste cultos, ela acessa serviços, mas ainda não é considerada ou não se considera um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Ela ainda está motivada a consumir muito mais do que produzir. Então, para quem se identifica com esse estágio, o desafio é avançar um pouco mais para o estágio dos discípulos. Nesse estágio, irmãos, a pessoa não está mais acessando serviços, mas está fazendo parte daqueles que se disponibilizam para servir com suas habilidades, seus talentos, seus dons. Já aceitaram o convite de Jesus: vinde a mim, vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, e agora já estão dispostas a ouvir o ide de Jesus, a serem enviadas, a negarem-se a si mesmas, a tomarem a cruz e a seguir Jesus e testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, enfim. Mas ainda faz parte daqueles que estão tão entusiasmados com a obra a ser feita que perdem de vista o Senhor da obra. Por isso, enveredam por um ativismo inconsequente, assim como Marta, que estava ansiosa, afadigada, servindo a Jesus, sim. Quando Maria tinha escolhido a melhor parte, sentada aos pés de Jesus, desfrutando dos seus ensinos e comunhão. Para quem se identifica com esse estágio, o desafio é avançar um pouco mais para o estágio dos apóstolos. Esse é o estágio em que a pessoa já se compreende como extensão da pessoa de Jesus. Ela está em sintonia fina com o trono, a ponto de dizer: quando quiseres fazer algo por aqui, passe por mim. O compromisso é com a missão. Por isso pergunta: Jesus, tu estás precisando de mim?
Jesus tem gente para cuidar, tem gente para evangelizar, tem gente para ensinar, tem gente para discipular, tem gente que o Senhor quer que seja alvo da minha intercessão, tem gente para libertar. Então eis-me aqui, envia-me a mim. Os irmãos percebem? Então um estágio mais avançado. Todavia, mesmo em meio aos apóstolos, houve quem traiu, como Judas, e quem negou, como Pedro. Então, para quem se identifica com esse estágio, o desafio ainda pode ser avançar um pouco mais para o estágio de Pedro, Tiago e João. Quando Jesus convida para a intimidade mais sensível com Ele, para subir no monte da transfiguração e conhecer não somente o poder de Deus, mas a presença manifesta e gloriosa de Deus, para entrar numa sala mortuária e contemplar uma ressurreição, para estar com Jesus no Getsêmani. Então, nesse estágio, quando se discerne o coração de Jesus, é quando se discerne, o coração de Jesus, enquanto a obra é feita. Por isso, como uma pessoa sensível, estratégica e visionária, a pessoa participa das alegrias e dos choros de Jesus enquanto a obra é feita. Como uma parceira de Jesus, percebe os movimentos de Jesus, sente, percebe o que a multidão não sente nem percebe, consegue chorar as lágrimas que já não são dela, mas de Jesus. Mas às vezes ela está tão fascinada com as experiências com Jesus que não quer descer do monte para o sopé da montanha. Bom estarmos aqui, Senhor, se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Mas Jesus a chama para descer do monte, como a dizer, no monte você foi abençoado pela manifestação da presença de Deus, mas agora você precisa descer para ministrar. E esses momentos alternadores de contemplação e serviço precisam te seguir vida fora. E para quem se identifica com esse estágio, eu quero dizer que é possível avançar um pouco mais ainda, que é o estágio de João. Esse é o estágio do compromisso mais profundo com Jesus. Desse estágio a pessoa já não está mais preocupada com a sua própria existência, ela fecha com Jesus e como João se torna tão íntima que reclina o rosto, a cabeça no peito de Jesus e a ela Jesus segreda sua mais profunda intimidade e delega tarefas especiais, como João, eis aí tua mãe. Esse é o estágio onde a pessoa declara: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu e nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça. Mas também é o estágio da vida abundante, da alegria indizível e da mais profunda intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Queridos, que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a avançar nesses estágios. Que Ele nos livre da estagnação e do retrocesso e faça o nosso caminho ser como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito e assim possamos ser transformados de glória em glória à semelhança de Jesus numa operação do Espírito Santo em nosso ser. Que Deus abençoe seu dia e seu restante de semana, em nome de Jesus.